Olá, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora da TV Verde Vale. Bom dia. Hoje, 15 de junho, Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. E o Cariri em Pauta quer saber, afinal, será que nós estamos tratando com o devido respeito à população idosa? Por que é que tantos e tantos idosos aqui mesmo na região do Cariri ainda sofrem maus tratos? É o que nós vamos conversar a partir de agora no Cariri em Pauta. Há 10 anos surgia o Estatuto do Idoso. A lei foi criada exatamente para garantir à população com mais de 60 anos a preservação de seus direitos mais essenciais. Acontece que 10 anos se passaram e o idoso ainda é vítima de violência física, psicológica, violência financeira. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje no Cariri em Pauta. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga Irineide Braga, do Centro de Referência à Atenção ao Idoso, que vai conversar conosco sobre como evitar que o idoso seja violentado. Além de doutora Irineide, nós contamos com a presença dos estudantes Joelton Barbosa e Viviane Bastos, ambos do curso de jornalismo da UFC no Cariri. Mas antes de passar a palavra para a doutora Irineide, nós vamos apresentar agora uma reportagem produzida por Isaac Macedo sobre a violência contra o idoso. Confira. Segundo dados do IBGE, o Cariri possui cerca de 63 mil habitantes com mais de 65 anos de idade, o que representa pouco mais de 11% da população local. São pessoas que trazem uma bagagem de experiências e vivências ricas para a construção de toda a sociedade. Entretanto, há quem enxergue apenas as limitações deles, tratando-os com preconceito e, em muitos casos, partindo para a violência. Muito embora, muitas vezes, essa violência seja mascarada, compreende? Não sei se por medo, né, das famílias, né, ou do próprio idoso denunciar, compreende? Mas a gente procura, durante a anamnese, né, durante a investigação clínica que nós fazemos, descobrir sinais, né, e sintomas que possam evidenciar esse tipo de violência, que nem sempre é agressão física, não é? Existem vários tipos de violência, né? Psicológica, social, etc. Os reflexos dos diversos tipos de violência contra o idoso podem ser facilmente notados através do seu comportamento. Principalmente em relação ao isolamento social, ficar muito mais dentro de um quarto, não pedir as coisas como eles pedem mais, não conseguir expressar o que eles sentem como normalmente eles costumam fazer. Então, esta mudança de comportamento demonstra os maltratos no idoso. Apesar de tantos benefícios proporcionados pelo avanço das ciências médicas e biológicas e pelo Estatuto do Idoso, a violência ainda é preocupante na manutenção da saúde e bem-estar da pessoa idosa. Apesar de tanto sofrimento e descaso, grupos como a Pastoral da Pessoa Idosa trabalham a recuperação física e social das vítimas. Tem que ser trabalhada a família, que a pessoa idosa hoje sofre em casa mesmo algumas discriminações, uns menos e outros mais, né? E a missão deles é complementada com o trabalho de levar vida, dignidade, a saúde, os cuidados, principalmente com queda, para evitar queda na pessoa idosa. Bem, gente, como eu falei no início do programa, hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Nós estamos no nosso estúdio com a doutora Irineide Braga, do Centro de Referência à Atenção ao Idoso. Bom dia, doutora. Qual a importância dessa data para a sociedade? Bom dia a todos. Essa data é de suma importância para que nesse dia sejam criados fóruns de discussões a respeito do tema, para que a sociedade e a família venham se conscientizar do idoso e de suas peculiaridades. O idoso é um ser frágil. E que essa data ela não seja só no dia 15 de junho, mas que ela venha ser todos os outros dias e que a sociedade venha se conscientizar a respeito disso. Bom dia. A doutora falou na reportagem sobre violência psicológica. A senhora poderia falar um pouco mais sobre esse assunto? Violência psicológica, de uma forma simples, para que a população venha compreender, é a forma de não forçar o idoso a situações que ele não queira, coagi-lo, tratar com indiferença, isolar, deixar ele no canto da casa enquanto as outras pessoas ficam desenvolvendo suas outras atividades.
Essa é uma das formas mais comuns, mais simples de identificar também a violência contra o idoso. Bom dia, professor Edwin, doutora Irineide. Então, eu gostaria de saber qual a forma mais comum de violência contra o idoso. A forma mais comum é quando a família e a sociedade tratam o idoso como inútil. Quando tiram do idoso a sua funcionalidade, a sua capacidade, a sua autonomia. Essa é uma forma mais comum. Como reconhecer se um idoso ele está sendo agredido? A forma de identificar as agressões no idoso, você vai identificar através do comportamento dele. As alterações do humor, seja para mais, para menos, alterações do sono, do apetite, isolamento, ansiedade, labilidade emocional. Quando o idoso ele se depara com outro ente querido e ele, nas suas expressões, ele chora com facilidade, é de uma forma dele estar gritando por socorro. É uma forma de identificar. Doutora, os hospitais da região do Cariri estão preparados para receber esse idoso vítima de violência? Na realidade, não estão. Infelizmente, tanto a rede pública quanto a rede privada aqui da nossa região, não só da nossa região, como das demais regiões, elas não estão preparadas para atender as demandas do nosso paciente idoso. Por quê? Na medida em que os hospitais gerais, as unidades básicas de saúde, dentre outras, eles não trabalham com equipe multidisciplinar, voltada ao atendimento de geriatria e gerontologia. Não tendo essa equipe, nós não podemos proporcionar ao nosso idoso um bom atendimento, um atendimento voltado às suas demandas. Então, infelizmente, nossa rede de saúde não está preparada para atender. Doutora, nós temos aqui na região do Cariri muitos idosos em situação de vulnerabilidade, pedindo esmola nas ruas, vivendo como pedintes mesmo. A senhora acha que esses idosos podem estar sendo pressionados pelas suas famílias para estarem nas ruas? Na maioria dos casos, sim. Quando o idoso ele toma para si a responsabilidade de sua família, quando todos os membros da sua família tira dele sua aposentadoria, tira dele seu sustento, então ele vai ter que dividir com os demais membros da família e isso tem uma queda no seu salário e ele precisa sair para repor a renda. Então ele vai pedir, ou então ele vai catar lixo, ou ele vai ficar na rua a mercê de qualquer uma outra situação, fica muito mais vulnerável. Bem, gente, você que está em casa, cuide bem do seu idoso, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, enfim. Né? Nós estamos fazendo esse programa exatamente para conscientizar a população da importância de cuidar bem dessa pessoa que já viveu tantos anos e que agora, na maturidade, deveria ter um pouco mais de paz. Este foi o primeiro bloco do Cariri em Pauta. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Não saia daí.